Preservação do Patrimônio Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e bacharela em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis pela mesma instituição. Mariana atua na coordenação da comissão pela aprovação do Projeto-Lei 1183 de 2019, que regulamenta a profissão do restaurador de bens culturais móveis integrados, e atuou como conservadora restauradora de obras de arte na Câmara dos Deputados em Brasília, no Distrito Federal. Também contaremos hoje com a fala de Lupeuara Zevallos, discente do curso de graduação em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFMG e graduada em Direito pela Faculdade Milton Santos. Também ouviremos hoje Gustavo Pacheco Fortes, discente do curso de graduação em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFMG, servidor federal de carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental desde 2004, em exercício na Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, ex-gerente e ex-coordenador da SAC, ex-servidor estadual da carreira de administrador público do Estado de Minas Gerais e graduado em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, do Estado de Minas Gerais. Em nome do PET, a gente gostaria de agradecer aos palestrantes por terem aceitado o convite para participar desse evento, e também agradecemos a todos os estudantes de Conservação e Restauração do Brasil que estão aqui presentes de forma presencial e online. Podem falar. Gente, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra poder participar desse evento. Agradeço o convite, principalmente a Clarissa, a professora Andréa Bacchettini. E é sempre bom falar sobre a regulamentação da nossa profissão, um assunto tão importante, porque sem a regulamentação, vocês já sabem como funciona, sem os nossos direitos trabalhistas, sem a devida preservação do patrimônio cultural por lei. Então, é um assunto muito importante. Eu preparei uma apresentação, foi a mesma apresentação que eu fiz no começo do mês no Encontro Luz Brasileiro de Conservação e Restauro, lá em Lisboa. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo de regulamentação da profissão do conservador-restaurador de bens culturais móveis integrados no Brasil, através do projeto de lei 1183/2019, História, Ética e Engajamento. Então, eu vou falar um pouco sobre o histórico e vou contar sobre a minha experiência na Câmara dos Deputados em Brasília. Antes de tudo, gostaria de agradecer à Comissão para a Regulamentação da Profissão do Conservador-Restaurador, que é composta por vários profissionais do Brasil todo. Então, muitíssimo obrigada, comissão. Agora, um pouquinho sobre o processo, de maneira muito breve. Eu fiz uma linha do tempo e a gente começa aqui em 1855 com o cargo de conservador-restaurador na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. Então, é uma profissão que não é recente, a gente aprende isso no começo da faculdade, né? Só que a gente vê isso um pouco de uma forma mais internacional. Mas veja bem, não é uma profissão recente. Em 1939, a gente tem o primeiro concurso público de conservador de museu. Atenção, não é conservador restaurador aqui. É conservador de museu do Ministério da Educação e da Saúde. Na década, aí eu dou um pulo, né, grande aqui, para a década de 1970, com a criação da FAOP e a criação do curso de especialização do SECOR na UFMG. Foram os primeiros cursos de conservação e restauração criados no Brasil. Em 1980, tem a criação da ABRACOR, que é a Associação Brasileira de Conservação e Restauração de Bens Culturais, uma associação que foi muito importante, desenvolveu várias publicações e tiveram vários seminários também, então foi muito importante para a união da classe. E em 2007, tem
a criação do PL 370/2007 pelo senador Edson Lobão. É um projeto de lei que visava regulamentar a profissão, mas a gente vai ver que ele não é aprovado por algumas questões. Em 2008, tem a criação do REUNE pelo governo Lula e Ministério da Educação, ministro Haddad, Fernando Haddad. Eles expandem os cursos nas universidades. Então, em 2008, é criado o curso de graduação bacharelado da UFMG e da Federal de Pelotas. Em 2009, da UFRJ. Em 2011, do Instituto Federal de Minas Gerais. Em 2020, da Federal do Pará. Então, vamos lá. Em 2013, tem o veto do projeto de lei. Foi um projeto de lei vetado pela presidenta Dilma na época, porque ele infringia o artigo 5º da Constituição. E é um projeto que não justificava o porquê dele ser, da profissão ser tão importante para a proteção da vida do ser humano. Então, não passou. Isso causou um cenário de desmotivação imenso, né? E aí, em 2017, acontece a criação da Comissão pela Regulamentação em um dos encontros luso-brasileiros, acho que, se não me engano, no Rio de Janeiro. Então, em 2017, é criado um novo projeto de lei com o deputado Chico Alencar, é o projeto 9063/2017. Só que aí o Chico Alencar, nas eleições seguintes, ele se candidata a senador, ele não é eleito. Então, esse projeto passa para Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, vocês conhecem bem. E aí o projeto muda o número para esse que a gente já conhece, para esse que a gente fala sempre, né? Só que aí estava tudo indo bem, tudo indo assim de maneira excelente, quando de repente acontece pandemia e as atividades na Câmara fecham, e aí comissão fecha, nada acontece, então tudo para. E aí em 2021 tudo volta, as comissões voltam. Acontece que o projeto ele estava com uma relatoria de um deputado pelo Rio Grande do Sul também, só que do PT, deputado Bongás, e aí a relatoria muda para a Érica Cocai, que é do Partido dos Trabalhadores pelo Distrito Federal, e com a Érica Cocai, esse projeto é aprovado na CETASP, que é uma das primeiras comissões que o projeto passa. Lembrando que ele passa pela CETASP, depois ele vai para a Comissão de Cidadania, Constituição, Cidadania e Justiça, que é a CCJ, e depois ele vai para o Senado. No Senado, ele passa por uma revisão e depois ele passa 15 dias no Executivo para ver se vai aprovar ou se vai barrar pelo Executivo. Então, o que isso tudo significa, né? Falando em linguagem mais comum possível. Que o projeto não passa pelo plenário grande, ele passa por comissões e depois ele vai para o Senado. Então, é uma forma muito mais simples de levar o projeto de lei, porque se vai para o plenário grandão, aí já vira uma questão muito maior, uma questão muito mais complexa. Então, é muito mais simples do que isso. E em 2023, o projeto de lei ele vai para a CCJ, que é essa comissão que eu comentei, a segunda comissão na Câmara dos Deputados, e tem a relatoria do deputado Tarcísio Mota, do PSOL pelo Rio de Janeiro. Isso é uma coisa muito boa para a gente. Por quê? Porque no Rio de Janeiro tem o curso de conservação e restauração. Então, a gente pode convencer o deputado e apresentar novos motivos para ele por causa do estado dele. É a mesma coisa que a gente faz com a Fernanda Melchiona, né? Que já sabe, é uma pessoa super legal e sempre fala muito sobre a importância da regulamentação da nossa profissão. Então, né, como o projeto foi aprovado na CETASP, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, aconteceu pela união entre bacharelado, técnicos e tecnólogos, pela primeira vez na história, a gente conseguiu se juntar, então tinha uma certa rivalidade entre os cursos bacharelados e a FAOP e o IFMG. Então, ano passado aconteceu uma união incrível, maravilhosa, que a gente conseguiu reunir, conversar. Foi um encontro tenso, mas foi ótimo,
porque a gente conseguiu se reunir e a gente conseguiu ficar mais forte nessa reunião. Aconteceu a participação de profissionais e discentes dos cursos do Brasil, então a gente conseguiu se unir por meios de redes sociais, por eventos que a gente faz online, como esse evento aqui que está acontecendo agora, ele é super importante para a gente conseguir conversar mais e falar mais sobre a regulamentação da profissão e sanar dúvida e divulgar a regulamentação da profissão e a nossa profissão. E audiência pública. A audiência pública é muito importante porque a gente tira essa discussão da regulamentação da profissão da nossa bolha. A gente coloca na bolha do legislativo. A gente expande, na verdade, né? Não coloca na bolha, a gente expande para discussão pública no legislativo. Qualquer pessoa pode ir, qualquer pessoa vai lá e fala no microfone, opina. Então, isso é muito importante. As ações na página do Instagram Regulamenta Já, que já agradeço imensamente aos discentes que contribuem, aos conservadores, historiadores emergentes que contribuem também, que é um projeto muito importante para a gente divulgar a profissão, e o apoio de deputados e instituições. Então, isso que fez o projeto ser aprovado na CETASP. Então, pronto, desculpa, vou voltar. Então, aqui, ó, algumas fotos. Apoio de deputados federais de vários estados do Brasil. Então, aqui, Vivi Reis, deputada federal pelo Pará. Hoje em dia ela não está mais eleita, mas na época que eu estava lá na Câmara, ela era deputada federal e ela nos ajudou muito. A Érica Cocai, que era a relatora do projeto. Aqui do lado é o Rogério Corrêa, que também nos ajudou bastante. E o famoso Túlio Gadelha, que era uma pessoa muito bacana, que sempre apoiava as ações de regulamentação da profissão. Então, teve audiência pública na Câmara dos Deputados, acredito que vocês acompanharam daí. Esse daqui é o professor Luiz Souza, a professora Rose Norá. Luiz Souza é da UFMG e a Rose Norá é da Federal de Pelotas, da Federal do Pará. Federal de Pelotas não, Federal do Pará. E a Lupe, que está aqui apresentando hoje com a gente, também participou como aluna do curso de graduação da UFMG, teve a fala lá na audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília. Tivemos audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é muito importante também, porque a gente continua falando sobre esse assunto. A gente conseguiu alguns requerimentos que foram levados à Câmara dos Deputados em Brasília, então isso é importante. Audiências públicas são importantes, não importa se está lá em Brasília ou se é em outro estado. É importante, porque a gente está falando sobre o assunto o tempo todo. Então, vamos fazer audiência pública. E aqui, a audiência pública que teve esse ano também em São Paulo, na Alesp. Então, participação dos discentes das universidades, aqui tem representando a UFRJ, a Gabriela Lúcio está aqui, foi o dia da criação da comissão pela regulamentação. Aqui, o pessoal da Federal de Pelotas, com a deputada federal Fernanda Melchiona. Aqui, na UFMG, o dia que a gente fez oficina de cartazes para audiência pública, foi muito legal. E aqui, a Federal do Pará, que também fez uma ação super legal. Eles fizeram um banner e divulgaram a profissão num evento cultural que teve no Cemitério da Soledade, se não me engano, lá em Belém. A gente fez publicações sobre a regulamentação da profissão e a gente conseguiu fazer publicações para fora, então essa daqui aconteceu que a gente conseguiu publicar na News and Conservation do IIC, que é uma revista internacional, e a gente colocou porque atualizações do processo de regulamentação da profissão do conservador restaurador. E é importante dizer que em muitos países lá fora a profissão não é regulamentada. Então, quando a gente publica, a gente coloca até para incentivar, coloca assim, para incentivar os nossos colegas internacionais a buscarem pelos seus direitos também. E na revista Desvio foi publicado um dossiê muito interessante, caso vocês queiram se aprofundar mais no assunto, sobre a regulamentação da profissão, tem todo o histórico super detalhado, porque o que eu estou falando para vocês aqui é mais um resumo. A gente fez também
umas lives sobre a regulamentação da profissão do conservador-restaurador e sobre a diferença dos cursos. Então, a gente teve alunos e egressos para falar um pouco sobre suas experiências e sobre a importância da profissão. Então, aqui, uma aluna da Federal do Pará, Catarina, e aqui, Gabriela Lúcio, que é egressa do curso da UFRJ. E agora, né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa passar pela CCJ, ser aprovado na CCJ, passar pelo Senado, e aí a gente continua na luta pelos nossos direitos. A gente precisa de um conselho, seja criação ou então seja entrar em um conselho já existente. A gente precisa ir em busca do piso salarial, porque não adianta nada a gente lidar com obras de arte que são caríssimas se a gente não recebe tão bem assim como a gente deveria receber. A questão da insalubridade, lutar por isso. Então, tem outras lutas, né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto de falar é que a profissão de psicólogo já é regulamentada faz, acho que, uns 60 anos. Só que agora eles continuam na luta por uma jornada menor de trabalho. Então, é uma luta constante ali o tempo todo que, assim, sempre vai ter, e a luta se faz com união, porque eu sozinha não consigo isso. Eu preciso da ajuda de todo mundo tem que se unir por esse bem maior que são os nossos direitos, a regulamentação da nossa profissão, a preservação do patrimônio cultural, tudo isso. Então, sigamos na luta pela regulamentação, juntos somos mais fortes. Muito obrigada. Vou botar a apresentação de... Obrigada, Mariana, pela sua fala. Agora a gente vai colocar a apresentação de Lupe, tá? Aí você pode desligar a sua câmera por enquanto e Lupe liga a dela. Boa tarde. Bom, todos me ouvem? Beleza. Meu nome é Lupeuada Zevalos, como já colocado, eu sou discente do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis. Iniciei os meus estudos aí na UFPEL, né? E depois vim para Belo Horizonte. Entrei e engajei nessa questão da regulamentação da profissão a partir do grupo de trabalho que houve para o Luso Brasileiro de 2021, que foi ofertado pela UFPEL. Então, quando a gente pensa em regulamentação e mercado de trabalho, a questão que mais vem à cabeça para todos os discentes é o que eu vou fazer da vida, né? A Constituição Federal, ela determina que é livre exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, atendidas as qualificações. Nisso poderia pensar, qualquer um pode exercer a profissão, então não precisaria regulamentar a profissão ou mesmo ter uma formação. Mas não é bem assim. O que ocorre? Atualmente, conservador, restaurador, ele só tem uma anotação na classificação brasileira de ocupações, de uma portaria ministerial, em que ele coloca como parte integrante de um grupo de artistas visuais e desenhistas. Ele não é reconhecido pelo seu trabalho de conservador e restaurador. E, com isso, ele só pode ter uma inscrição que a gente chama MEI, que é o microempreendedor individual. Isso possui algumas desvantagens. Por quê? Ele não tem a possibilidade de participar efetivamente de concursos, porque não existe o cargo de conservador, não existe a profissão do conservador-restaurador. Então, a gente tem que regulamentar. Por quê? Que a atividade profissional, ela passa a ter uma lei própria que define os direitos e as garantias para os profissionais e a fiscalização das atividades, que é o mais importante. São definidos os requisitos, as competências, as habilidades para que você possa exercer aquela atividade, dentre elas uma formação adequada. O mercado de trabalho do conservador-restaurador, atualmente ele atua em bens culturais e patrimônio artístico, né? Tem a opção de restaurar esculturas, monumentos, pinturas,
mas pode ser empregado em instituição pública, via concurso público ou autônomo. Os bens culturais são de natureza material, podem ser individuais ou coletivos. E também existe uma gama muito grande de bens particulares e de denominações diversas da católica, né, que são objetos de preservação e, como os tais, demandam de profissionais habilitados para tais atos. Por que a gente fala isso? Só para ter uma ideia do mercado de trabalho que existe para o conservador restaurador, levando-se em conta apenas a Igreja Católica, no Brasil, nós temos 278 circunscrições eclesiásticas. Isso, na América Latina toda, nós temos 837. Então, olha o tamanho de circunscrições que a gente tem. Nós temos 12.013 paróquias, de 50.000 da América Latina. É um número muito expressivo. Fora os centros pastorais, mais de 50.000. Certo? O que nós temos com isso? Um mar de possibilidades, tanto do patrimônio integrado, bens culturais integrados, os móveis também, né? Muito mais. E essa diversidade de valores, eles movimentam economias não só no setor cultural, mas também no setor de turismo. A Unesco, eu coloquei esse dado aqui numa apresentação na audiência pública que teve em Belo Horizonte, né? Gera uma renda anual de milhões de reais. Então, as pessoas capacitadas para gerir essa demanda, para cobrir essa demanda, são muito poucos hoje em dia. Vocês veem, nós temos apenas 4 universidades, e temos um curso técnico de excelente qualidade e um curso tecnólogo. Não temos mais nada para essa diversidade, para essa quantidade de bens no nosso novo mercado de trabalho, né? E um caso que foi apresentado numa análise da Luana Lara, pelo IFAM, é uma conservadora do IFAM, ela verificou o porquê, estava fazendo um levantamento sobre o mercado de trabalho de conservador e restaurador em 2019. No final da conclusão dela, ela coloca que questiona-se quantas empresas, porque muitas empresas pegam esses contratos de trabalho, né? Através de arquitetos, através de museólogos, através de arqueólogos, mas eles pegam esses contratos, por quê? Porque aquelas profissões estão regulamentadas e eles abriram uma empresa. E aí, você tem que ver qual é o foco do contrato. É uma conservação e restauração. Então, quem deveria estar à frente? Quem deveria ser o profissional chamado? O conservador e restaurador. E aí, com a regulamentação da profissão, a existência da profissão e a exigência de contratação de mão de obra adequada, formada, regulamentada, pode-se obrigar as empresas a contratar um profissional de graduação para que possa trabalhar numa obra, especialmente naquelas obras que têm maior valor cultural, histórico e até mesmo pessoal. Outra coisa muito importante que a gente tem que ver no mercado de trabalho é que com a regulamentação da profissão, a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, vai passar a garantir uma série de direitos, que como a Mariana falou, tem lugares que pagam mal, que não tem horas regulamentadas, mas a partir do momento que você tem uma profissão um conselho para fazer fiscalização, tem como verificar um valor, um teto, um piso salarial, teto, até quanto vai, piso, até onde pode baixar, certo? Isso para valorizar a profissão. O que vai acontecer? Vai ter uma busca maior de profissionais, de pessoas para se qualificarem, certo? E vai abrir um mercado com o reconhecimento da importância do patrimônio público brasileiro. Não só brasileiro, como a Mariana também falou, internacionalmente a gente já vem sendo conhecido por conta dessas iniciativas. São poucos os países que têm regulamentado a profissão, mas todos os países têm a sua memória para ser conservada, para ser restaurada, para ser resguardada. Então eles veem nisso um incentivo à recuperação da sua memória. Bom, é isso. Se vocês tiverem perguntas, minha apresentação é breve, então se tiverem algumas perguntas, podem formular aqui no chat, que
vou respondendo. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer também? A gente vai deixar para o final, então, Lupi, do bloco, ok? Ok, então. Lupe, obrigada pela tua contribuição. Agora eu peço que o Gustavo ligue a câmera. A gente vai colocar a apresentação dele agora. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Fique à vontade. Obrigado. Bom, a Mariana e a Lupe já falaram, né, dessa contextualização. Muito do que a Mariana falou, eu trouxe algumas coisas aqui, né, a questão de tramitação, então vou passar mais rápido. Ela já falou, né, o PL 1183 de 2019, e aí eu vou começar falando um pouquinho rapidamente sobre profissões que foram regulamentadas neste século, tá? Porque se a gente pensar a profissão de médico, a própria profissão de museólogo, a profissão de engenheiro, são profissões regulamentadas há muito tempo. Nessas últimas 2 décadas, a gente tem uma visão de Estado que a gente tinha na década de 60, 70, quando você tinha um Estado mais interventor, e hoje você tem um Estado mais, mais liberal, né? Depois eu vou falar rapidamente sobre a tramitação e destacar um parecer da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, que gerou um certo ruído. Falar sobre uma proposta de um novo substitutivo que nós, da Comissão de Regulamentação, fizemos e passamos para o relator Tarcísio, o deputado Tarcísio Mota, e falar um pouco sobre os próximos passos, também algo que a Mariana já tocou. Falando então das profissões, a gente pode ver que a gente tem algumas situações que acontecem quando um projeto chega para sanção do presidente, para aprovação ou não, né? Uma delas é que ele seja sancionado pelo presidente sem nenhum tipo de veto. E nos últimos 20 e poucos anos a gente só teve 2, que foi a de esteticista e instrutor de trânsito. A gente tem uma situação em que você pode ter uma profissão regulamentada e que ainda assim ela tem algum tipo de veto parcial, seja porque cria algum conselho, e conselho profissional só pode ser criado por projeto de lei de iniciativa do presidente da República. Então, se a gente pensar assim, vamos criar um projeto, vamos criar um conselho nacional, né, um conselho nacional para conservadores e restauradores. Não dá para fazer isso por iniciativa de deputado ou senador, só por meio do executivo, tá? Então, isso foi um dos problemas que teve no PL 370 do senador Edson Lobão, como a Mariana já falou. E aí a gente teve 9 profissões, vocês podem ver aí, que foram regulamentadas com veto parcial, ou seja, no final, pelo menos, saiu uma regulamentação da profissão. Aqui mais umas. A gente tem as profissões que são regulamentadas, que foram regulamentadas, apesar de ter tido um veto do presidente. Por quê? Quando o presidente ele veta um projeto de lei de qualquer natureza, ele pode ainda voltar para o Congresso se reúne em conjunto para apreciar os vetos do presidente. E aí, isso é meio loteria, então, assim, não é algo que a gente deve contar. Mas o presidente, a gente manda uma coisa do jeito que a gente quer, o presidente veta, e aí a gente vai mandar de qualquer jeito, independente de problemas que possam ter sido levantados, de questões de inconstitucionalidade, e a gente ainda aposta nisso. Vamos mandar de determinada forma, apostando que, se não passar pelo Executivo, ele volta para o Congresso e a gente, junto com os parlamentares, derruba esse veto. Isso é uma aposta muito arriscada, mas aconteceu, não como uma aposta, mas foi algo que aconteceu com as profissões, 2 profissões de historiador e despachante documentalista. E, por fim, a gente tem aquela regulamentação que foi vetada integralmente e o veto foi mantido pelo Congresso, ou seja, o Congresso concordou com o presidente.
Nesse caso aí, a gente tem, logo em primeiro lugar, como a Mariana falou, do projeto de lei 370 de 2007, e ali a gente tem a mensagem de veto integral, tá? Em que os Ministérios da Justiça, da Fazenda, do Planejamento e a Advocacia Geral da União disseram justamente aquilo que a Lupe e a Mariana apontaram, que é a questão de ter a questão da liberdade, o livre exercício do trabalho, do ofício ou da profissão, que é o artigo 5º, inciso 13 da Constituição. Então é isso, é tentar sanar essa inconstitucionalidade que teve no projeto anterior, que é o objetivo da nossa comissão. E aí a gente tem várias outras profissões, né, que tiveram essa situação. A Mariana já deu o histórico aí do PL. Isso aí é uma página ali da Câmara, né? Quem nunca entrou no site da Câmara, do Senado, é interessante se familiarizar, porque ali você consegue ver toda a tramitação, ver os pareceres, consegue ver tudo sobre o PL, em que situação que ele está. A Mariana falou aí também da tramitação, mas como que em 2019 ele é apresentado, 2022 parecer da Érica Cocai, e é interessante a gente ver ali que quando ele é aprovado na CETASP, só tem um voto contrário, que é de um deputado no Novo, o deputado Thiago Mitrô. A gente não precisa esperar que vá ser uma matéria que os senadores, quando os deputados e os senadores vão ser contrários de modo geral. A questão do Novo é porque é um partido que tem uma determinada ideologia liberal e vai ser contrário a regulamentações, inclusive de profissões que já são regulamentadas hoje. Então, eles querem acabar com regulamentações que já existem hoje, então, que dirá ser a favor da regulamentação de uma outra profissão. Isso não vai acontecer. Então, é uma matéria que não desperta, do ponto de vista do legislativo, qualquer tipo de discussão no sentido de ter visões muito opostas ali. A questão principal é fazer isso passar pelo executivo. Na questão do legislativo, é uma questão de tempo. É isso entrar na pauta das comissões, passar e ser aprovado. Então, é uma questão de tempo, não é uma questão de discutir se alguém vai ser contrário ou favorável. Um voto ou outro vai ser contrário. Mas a questão é como fazer isso passar no executivo. Como a Mariana falou, o deputado Tarcísio Mota está como relator, né? E o deputado solicitou um parecer, ele como relator na CCJ, solicitou um parecer da consultoria legislativa da Câmara sobre esse substitutivo que foi aprovado na CETASP. Esse parecer da consultoria legislativa da Câmara gerou um certo ruído. Por quê? Ele fala, não vou ler tudo isso daqui, mas inclusive depois a gente pode disponibilizar o relatório, mas que ele vai dizer o seguinte, olha, que a regulamentação é uma exceção à regra da liberdade de profissão. E que, de um modo geral, as decisões de tribunais, né, têm sido no sentido de restringir o exercício de uma profissão quando ele verifica que tem um potencial lesivo à população. E aí, no relatório, eles colocam, são exemplos clássicos as profissões de médico e engenheiro, tá? São profissões regulamentadas, como eu disse, há mais de 50, 60 anos, tá? E ele coloca, e aí foi um dos pontos de polêmica, não havia e não há evidências de que a ausência da regulamentação da profissão de conservador-restaurador possa oferecer risco à saúde, ao bem-estar e à segurança da população. E ainda diz que a carta da Comissão de Conservadores e Restauradores nada agrega para mudar esse entendimento. Eu sei que nesse momento a gente precisa ter calma, deixar isso daí, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que está revoltado, se não leu isso aí, se já não viu isso daí, certamente está pensando aqui, poxa, mas como assim? Né? Como que não oferece risco à saúde? A Mariana e a Lupe já destacaram aí. Né? Como que isso não oferece um risco ao patrimônio cultural do país? Né? Então, e eles destacam que colocar de novo essa proposta, que não foi para frente por conta de inconstitucionalidade, basicamente é chover no molhado. Né? Então, que simplesmente retirar o dispositivo, porque aí, de novo, é um parecer em cima do substitutivo da CETASP.
que retirar simplesmente o dispositivo da criação de conselho, que, de novo, é matéria de iniciativa exclusiva do presidente da República, que isso aí simplesmente não vai eliminar o vício de inconstitucionalidade do projeto. O que a gente tentou fazer, né? E aí, quando veio esse parecer, eu me manifestei no âmbito do grupo lá da Comissão de Regulamentação, e a gente tentou discutir uma forma de chegar a um texto que tente retirar isso daí. Aí também tem a proposta do substitutivo, se já não chegou em vocês, acho que a Mariana também pode encaminhar para todo mundo ler com calma. A gente faz algumas alterações. Na CCJ, a gente não pode mudar muita coisa. A gente tem que se ater a questões de redação e questões de constitucionalidade. A gente não pode rediscutir o que é um bem cultural, o que é um bem cultural integrado, o que é um bem cultural móvel, o que é conservação preventiva. A gente não pode fazer isso. A gente se atém à redação e constitucionalidade, porque até dá para discutir de novo, onde? Na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, só que aí tem um problema. Se o projeto de lei passa na Câmara, que é a casa onde ele foi originado, ele vai para o Senado, ele é modificado no Senado, aí ele volta para a Câmara. Então, essa é uma questão que, obviamente, a gente tem que levar em consideração, porque são mais alguns anos em que ele volta para a Câmara e fica lá, para depois ir para a sanção. O que a gente quer tentar fazer? Sair com um projeto mais redondo possível no âmbito da CCJ da Câmara, para que ela possa ir para o Senado e no Senado ele seja aprovado daquele jeito para já ir para a sanção do presidente. Então, a gente faz algumas alterações de redação nessa parte de artigo 2º, só para ficar um pouquinho mais bem legível o texto. A gente não modifica a questão de quem é que a gente considera conservador-restaurador, que são os portadores de diploma, né, de curso de graduação, e algumas outras exceções para pessoas que tenham pelo menos 5 anos de exercício da atividade, né? A gente mantém ali as atribuições. Deixa eu só ver aqui. Desculpa, olha só, aqui, artigo 4º. Esse é o ponto importante. No artigo, que é o artigo equivalente ao artigo 5º, no texto do substitutivo da CETASP, da deputada Érica Cocai. No texto antigo falava, são atribuições do conservador de bens culturais, conservador restaurador de bens móveis culturais, bens culturais móveis integrados. Isso no caput. Caput é o texto, é o começo do artigo. Então, no caput do artigo 4º, que a gente coloca do nosso substitutivo, nós colocamos, são essas as atribuições, e aí a gente coloca um adendo ali, sem prejuízo de outras profissões regulamentadas que se qualifiquem para tanto. Ou seja, a gente abre mão de uma certa exclusividade que a gente tentou colocar inicialmente no artigo, quando era o artigo 5º, para dizer o seguinte, olha, a gente faz isso, mas quem tiver outra profissão que já esteja regulamentada ou que venha a ser regulamentada, que tenha qualificação para exercer essa atribuição, ela também pode. Isso evita qualquer tipo de incompatibilidade entre você já ter uma profissão que está regulamentada ou que venha a ser regulamentada, que possa fazer aquilo ali, que aquilo esteja no escopo daquela profissão. Ninguém vai botar aqui um médico, fazer um projeto de lei para colocar na lei do médico dizendo que o médico vai fazer um diagnóstico de conservação e restauração. Isso não vai acontecer. Mas uma profissão como a de museólogo, que já é regulamentada, que tem essa questão da conservação preventiva, a gente não pode retirar, não é adequado, inclusive, que a gente retire uma atribuição de alguém que já tem uma profissão regulamentada para isso. Então, por isso essa importância do sem prejuízo de outras profissões regulamentadas. Ou seja, a profissão tem que ser regulamentada, ela tem que existir e ser regulamentada por lei para que ela possa fazer aquilo que os conservadores, restauradores também vão fazer. Tá? E aí é importante essa questão porque tinha essa questão com os museólogos, né? E eles mesmos já colocaram que
apoiam, com essas alterações que foram efetuadas, eles apoiam o projeto de lei da forma como foi submetido para o relator pela comissão. Tá? De um modo geral, as outras questões ali de atribuições para técnicos e tal também não são alteradas, tá? A ideia é principalmente que assim, a designação, aí vem o artigo 7º, que a designação profissional seja privativa dos profissionais, que são ali os conservadores, né, os de nível superior e os de nível técnico. Dizer que a designação é privativa. Então, a pessoa que não está enquadrada ali no artigo 5º, 3º e 5º da lei, do substitutivo aí, ele não vai poder dizer que ele é conservador, restaurador, ou técnico de conservação e restauração. Isso aí a gente colocou no PL, mandou e estamos aguardando que o relator mande isso daí para a consultoria legislativa da Câmara, para que eles possam falar com a gente se isso daí resolve a questão de inconstitucionalidade. Ainda sobre a questão do parecer da consultoria legislativa. O que é a consultoria legislativa? A consultoria legislativa são técnicos que são concursados da casa, né? E eles são quem vão dizer a verdade para a gente. Assim, e eles, inclusive, colocam no parecer deles, se o relator quiser um parecer pela constitucionalidade, mesmo eles achando que é inconstitucional, eles fazem, porque é uma matéria em que eles opinam, dão a realidade da coisa, mas se o deputado quiser bancar essa inconstitucionalidade, tudo bem. Né? Então, a gente espera que esse novo substitutivo que a gente apresentou para o relator, que ele seja aprovado, que ele tenha um entendimento, preferencialmente um entendimento da consultoria, da Câmara, de que aquilo ali resolve. Se não resolver, nós vamos ter que discutir mais e conversar, de repente, com o pessoal da consultoria, para poder falar, olha, o que é que a gente pode chegar a um ponto que a gente fala, não é inconstitucional. Né? Então, a partir dessa apresentação do substitutivo que nós fizemos, o relator, se estiver tudo ok, ele apresenta esse novo substitutivo, isso abre um prazo para emenda, isso eventualmente vai ser aprovado, não vejo nenhuma dificuldade no legislativo para que isso seja aprovado. Ele tramita pelas comissões de assuntos sociais e pela CCJ do Senado. Sendo aprovado no Senado sem alteração, ele vai para a sanção presidencial. Se tiver alteração, ele volta para a Câmara dos Deputados e aí mais algum tempo. E aí vem a fase que é a fase difícil. E pior de tudo, é uma fase de 15 dias. Quando ele vai para a sanção do presidente, o Executivo tem só 15 dias para fazer a sua análise, né? Sugerir um veto ou a aprovação do projeto, ou a sanção do projeto, e geralmente isso vai para os ministérios e vai para a Advocacia Geral da União. A gente já está em contato com o pessoal do IFAM, que já está fazendo uma nota técnica pela aprovação do PL. Por quê? Sempre que um projeto de lei está em discussão no Congresso, seja no Senado ou na Câmara, os ministérios já começam a analisar aquilo ali. Se eles têm uma assessoria parlamentar que fica de olho ali, eles vão pegar aquele projeto de lei e vão falar, olha, o que você acha? Vocês acham que isso aqui está bom? A gente pode ainda conversar com o relator. Para quê? Para não chegar aquele negócio depois completamente contra o que o Executivo deseja, que poderia, de repente, ter sido modificado durante a fase legislativa, e aí o Ministério vê aquilo pela primeira vez e em menos de 15 dias tem que dar um parecer. Né? Como a Renata falou na introdução, assim, eu sou um servidor de carreira, a carreira tem um nome longo e que ainda parece que é um curso, né? Que é especialista em políticas públicas e gestão governamental. No Brasil, a gente fala só gestor, a gente fala gestor governamental. Há quase 20 anos que muito do meu trabalho é analisar projetos de lei justamente nessa fase, a maior parte nessa fase da discussão dele no legislativo e, eventualmente, quando ele chega para a sanção, a gente vai e faz. No caso, geralmente, né, no setor aéreo. Então, várias questões aí de projeto de lei sobre bagagem, sobre
preço de passagem, esse tipo de coisa. Então, o IPHAN está fazendo, em relação a esse projeto, o que eu costumo fazer em relação, por exemplo, à aviação civil. Eles estão analisando agora e vão mandar, porque eles querem sugerir justamente que isso aí seja aprovado, apoiar isso daí. E o governo não é uma coisa monolítica, não vai ter todo mundo a mesma posição. Muito possivelmente, o IPHAN vai ter uma posição que pode ser diferente da posição do Ministério da Fazenda, que é um ministério que tem uma visão mais liberal, muitas vezes de tentar justamente deixar um setor econômico, um setor da economia mais livre. Então, também, uma das coisas que é importante, a gente já está conversando, no sentido de tentar avaliar em que medida, quando isso chegar em outros ministérios, e também não é uma receita de bolo que isso tem que ir para um ministério X ou Y, depende de quem pegar aquilo ali e quiser mandar para onde, mas a gente vai tentar estamos tentando envolver o Ministério da Cultura para que ele toque isso, tem uma diretoria lá relativa à regulamentação profissional, né, na área de cultura. Então, o órgão setorial, que é o Ministério da Cultura, é importante essa posição dele, tentar fazer a posição dele prevalecer, favorável, sobre outras possíveis posições que podem ser contrárias, que podem acontecer. Eu agradeço também a discussão da pergunta. Obrigado. Obrigada, Gustavo, pelas suas contribuições. Eu vou deixar aberto agora para o pessoal que quiser contribuir também com alguma fala. Se quiserem, podem ligar o microfone e ligar a câmera também, ou mandar no chat, que eu posso ler, e o pessoal que está aqui presente também. Antes de começar, só vou lembrar para vocês assinarem o formulário de presença que eu mandei no chat também para o pessoal que está online, tá? Quem estiver aqui vai ser a lista. Tá, vocês podem ligar as câmeras, tá? Alguém aqui tem alguma pergunta? Só um minuto. Oi, tudo bem? Eu sou a Ana, eu já sou formada no curso de Conservação e Restauro, vim participar porque eu estava aqui desde do Luso Brasileiro, que a gente ajudou também a conversar sobre a regulamentação. Gostaria de saber que essa última aprovação, o que ela vai implicar para nós, porque, pelo que a gente estava vendo ali, qualquer outra profissão também vai poder colocar. Acho que a gente não ouviu, mas acho que eu entendi. Não ouvindo, não. Posso responder? Entendi. Pelo que eu entendi, o que isso vai implicar se outras profissões poderiam fazer aquilo também, né? Tá. Bom, vamos lá. A primeira questão é: aquelas atribuições estão colocadas ali, certo? Para que outros possam exercê-las, a regulamentação da profissão deles também tem que permitir aquilo ali. Um caso muito específico é a questão do museólogo, na questão de conservação preventiva. Tá? Tendo já na regulamentação deles, quando a gente coloca uma outra profissão, a gente querer tirar de uma outra profissão uma regulamentação que já existe, algo que já existe, torna-se muito mais complicado. Então, uma coisa que precisa ter em mente é uma regulamentação de profissão não vai resolver absolutamente todos os problemas que uma profissão tem. Eu sou administrador, né, sou graduado em administração. Quando eu formei em administração, o meu curso de graduação era um concurso público. E o pessoal do Conselho Regional de Administração tentou por tudo me fazer com que eu entrasse no Conselho Regional de Administração. E eu falei, não vou entrar. Então, assim, ninguém praticamente entra da antiga carreira que eu tinha, que é administrador público no governo de Minas. Então, assim, o administrador, por exemplo, um monte de gente administra, independente se vai ter regulamentação ou não. Existe regulamentação e tem gente que exerce atividades de administração sem ter uma formação específica. Na questão do conservador-restaurador, a Lupe falou a questão de concurso público, isso ajuda muito,
Você pode ter um concurso com uma carreira, você pode criar cargos no poder público, você pode fazer editais relacionados a serviços de conservação e restauração, editais públicos que sejam voltados, que exijam, por exemplo, que uma empresa tenha um conservador restaurador, porque aquela profissão é regulamentada. Então, isso abre margem para você ter a regulamentação, abre margem para que, especialmente o poder público, possa atuar, porque o poder público ele só pode agir conforme o que a lei manda. O ente particular ele pode fazer o que a lei não proíbe. Então, a gente vai proibir, por exemplo, se eu tiver algo, também um bem na minha casa, que não seja um bem tombado, se não seja um bem protegido, mas possa ser considerado um bem cultural, a gente vai querer achar mesmo assim, que eu não vou poder pegar aquilo ali e levar no sujeito na esquina que diz que é conservador, restaurador, que vai fazer uma restauração, supondo que eu sou uma pessoa que não entenda a importância daquilo ali. É muito difícil. Sendo bem realista, é muito difícil. Então, eu acho que assim, a regulamentação ela ajuda principalmente nas questões que envolvem o poder público, ela melhora certas questões de deixar assim, a própria atividade de conservação e restauração mais evidente para que as pessoas possam entender. Mas a regulamentação não vai acabar com o sujeito que está na esquina oferecendo serviço de restauração de quadros, de esculturas. Isso não vai acontecer mesmo, assim, sendo bem realista. Se alguém, de novo, não quero dizer isso como uma verdade, é uma opinião. Nem a opinião da comissão necessariamente, é a minha opinião. Então, se a Lupe e a Mariana quiserem complementar. Eu tenho uma analogia, estava pensando aqui agora, que é o seguinte: jogos de aposta no Brasil são proibidos por lei. É proibido, faz muitos anos, são proibidos. Mas tem gente ainda que faz aposta. O jogo do bicho está aí para provar isso. Então, o que a gente consegue fazer? Quando tem, por exemplo, cassinos são proibidos. O jogo do bicho era para ser também, mas tem gente fazendo atividade irregular. O que a gente pode fazer enquanto profissão regulamentada que possui um conselho é ficar com fazer um pente fino nessas práticas irregulares e denunciar para um conselho, porque aí a gente tem o aval de proibir esse tipo de prática. Na época da pandemia, tinha muita gente fazendo atividade física no Instagram, colocando rotina de treino e ensinando como é que fazia. O pessoal da educação física foi lá e cortou. Eles proibiram esse pessoal, não sei se vocês lembram, mas Pablo Vittar passou o treino dela. E aí o pessoal da educação física já cortou, falando: você não pode fazer isso, porque isso é uma prática nossa. Então, eu acho que a gente tem que pegar essas coisas para a gente e pensar exatamente isso que o Gustavo disse. A regulamentação da profissão não resolve todos os problemas. É o início da resolução de alguns, mas ela não resolve tudo. Então, a gente tem que continuar nessa análise, nessa busca pelos nossos direitos. Aconteceu recentemente, não sei se vocês viram, de uma instituição lá em Brasília oferecer um curso de restauração. Não sei se vocês chegaram a ver isso, um curso de 12 horas. Aí teve um comentário lá de uma conhecida minha, que é a Aline Assunção, conservadora e restauradora pela UFRJ. Ela falou assim: engraçado, vou esperar o dia que vocês oferecerem um curso de medicina, porque eu tô doida para aprender a fazer uma cirurgia numa pessoa. E a gente tem que analisar esse tipo de coisa também. E atrás desse tipo de gente não, né, das instituições que não levam o nosso trabalho tão a sério, e já fiscalizar. Então, é um trabalho nosso, da nossa classe, nessa fiscalização também, além do poder público, mas denunciar para o poder público para eles fazerem alguma coisa. Eu gostaria de falar uma coisa com vocês, sobre a importância da participação dos discentes nessa construção. Como eu falei, quando eu iniciei nessa luta, eu ainda estava na UFPEL com o pessoal do PET, com o pessoal da graduação, né? E a gente vê que os mais envolvidos são as pessoas que querem ter um futuro melhor na profissão. O Gustavo é discente, a Mariana
ela é doutoranda já. Então, essas pessoas... Desculpa, não sou doutoranda, não, sou mestranda ainda. Mestranda, gente. Bom, desculpem meus cabelos brancos pintados, eu sou uma negação com essas coisas. Beleza, mas o que acontece? A mobilização dos discentes através de contatos, de redes sociais, é muito importante para a gente. A gente precisa mostrar essa força e a necessidade da profissão regulamentada para que possa ter o sucesso lá na frente. Que não adianta nada a gente fazer uma audiência pública que não tem... Hoje em dia tudo tem like, tem que ter seguidores, tem que ter a visibilidade da necessidade. Quando vocês fazem aí o laboratório aberto, né? Então, essas ações, essas colocações, elas são muito importantes para a gente dar valor à profissão, valorizar a profissão, colocar em redes sociais e ampliar essa visibilidade é muito importante para o nosso PL, certo? E aí nós contamos com todos vocês. Obrigada. Mais alguma colocação, Ana? Eu já tinha levantado a mão. Tem pergunta? Só depois eu vou. Oi, boa tarde. Eu sou formando do curso e a minha pergunta é mais específica para o Gustavo. Com essa sua experiência mais burocrática, você acredita que os acontecimentos do 8 de janeiro podem influenciar de forma positiva para a regulamentação? Olha, eu acho que assim, eu acho que pode acelerar o processo na Câmara, tá? Na Câmara, no Senado, eu acho que nas comissões eu acho que pode acelerar sim. E basta ver que assim, sempre nessas mobilizações que a gente, né, que a Mariana, que a Lupe, mais um monte de gente que não dá nem para citar os nomes aqui, todo o esforço que o pessoal tem feito ajuda a fazer com que isso vá mais rápido na Câmara, tá? Agora, pessoalmente, assim, sendo bem sincero em relação, principalmente se for chamar do Ministério da Fazenda a se manifestar com uma visão, porque essa visão de Ministério da Fazenda não depende se é um governo mais de direita ou se é um governo mais de esquerda. É uma visão liberal porque as pessoas que estão lá, os servidores que passaram nos concursos, que estão lá, principalmente os analistas de finanças e controle do Ministério, eles são pessoas que têm uma visão mais liberal. Hoje, se você vai num curso de economia, ele é bem diferente hoje, um curso de ciências econômicas hoje é bem diferente de um curso de ciências econômicas há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Mesmo em cursos de direito, tem, né? Mas pegando principalmente nessa filosofia econômica, é mais de liberalismo. Então, eu acho que mesmo o 8 de janeiro ele não iria sensibilizar no sentido de vamos regulamentar porque ocorreu o 8 de janeiro. Isso é uma questão de... eles certamente veriam isso como uma questão mais de um ato de terrorismo, de tentativa de golpe de Estado, que aconteceu, mas que não justifica necessariamente que a profissão seja regulamentada. Porque você pode ter pessoas, certamente numa visão econômica liberal, se você, inclusive, restringir que outras pessoas que eventualmente não se enquadrariam naquilo que o PL fala possam atuar naquela área, na verdade, você vai aumentar o custo para que haja os reparos que são necessários quando acontece algo relativo ao patrimônio cultural que depende dessa restauração. Então, numa visão econômica, a ideia de que você tem uma regulamentação, de um modo geral, hoje ela é vista como algo prejudicial. O parecer da comissão lá, da consultoria legislativa da Câmara, ela fala, inclusive, que a regulamentação de profissão não está aí para defender profissão, ela está para defender a população. Então, antes de defender a profissão, a gente precisa realmente continuar expondo por que essa regulamentação é importante, né? Justamente usando como exemplo questões como o 8 de janeiro, mas, ao mesmo tempo, dizendo, olha, a gente quer atuar nisso daqui, mas a gente não quer ser necessariamente os únicos que irão atuar nisso daqui. Havendo uma profissão regulamentada
que tenha a capacidade de fazer alguma coisa que a gente faz, se tiver alguma outra que pode fazer restauração, que pode fazer algumas das atribuições lá, ok, não vamos ser os únicos que vão fazer isso. Então, a nossa ideia justamente foi tentar manter bem aberto para que, mesmo sob uma ótica liberal, o projeto de lei seja sancionado pelo Executivo, que, na minha opinião, é o maior risco que a gente enfrenta. Não sei se eu respondi completamente a sua pergunta, mas acho que é isso. Sim, respondeu. Obrigado. Mas alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Você vai falar? Oi, boa tarde, sou a Antônia, discente aqui do curso. E um ano atrás eu fiz uma pergunta para a Mariana e vou repetir ela aqui hoje para outras pessoas, que é o que nós, como discente aqui em Pelotas, podemos fazer para ajudar a cada vez ganhar mais força a regulamentação do projeto de vocês aí. Só um minutinho. Eu já tenho uma resposta. E você, Gustavo? E você, Lupe? Sim. Bom, isso foi para você direcionado, então responde primeiro. Não, ela perguntou para vocês dois, que ela já me fez essa pergunta, mas eu falo, eu falo. Vamos lá, eu já tinha colocado, vocês têm que ter maior engajamento. Hoje em dia, rede social é tudo, né? Os contatos com os órgãos públicos, a visibilidade, tem que demonstrar a visibilidade, o apoio, essa necessidade de ter esse profissional. Hoje em dia, nada melhor do que mídia. Eu acho que é por aí, certo? Gustavo. Bom, eu acho que concordando com a Lupe, concordando já com o que eu já ouvi a Mariana também apontando sobre isso, essa questão do engajamento em rede social é importante, mas adicionalmente também a isso, eu acho que é muito importante que todos os discentes busquem se organizar dentro das suas próprias faculdades, dentro das suas próprias universidades, ocupar os seus espaços nessas universidades, tá? A gente sabe que são cursos novos, muitas vezes com pessoas que têm ali já uma carga tão grande de coisas para fazer no curso que sobra pouco tempo para se envolver num movimento estudantil ou questões assim, né? Participar de colegiados, defender. Então, assim, eu acho que é importante, sim. Eu acho que essa questão do projeto de lei ela é muito mais uma questão temporal, assim, é questão de ele vai passar, vai ter deputado bolsonarista que vai estar lá e vai aprovar, porque quem vai querer ser contra uma regulamentação de profissão? Só o pessoal do Novo. Tá? Isso aí vocês não precisam contar com eles, não. Não precisa contar. Mas é uma questão de tempo. É uma questão técnica. A gente tem que fazer a pressão, a gente continua fazendo a pressão para que isso passe pelas comissões da Câmara, do Senado, mas precisa se organizar como profissão, precisa se organizar como corpo estudantil dentro das suas respectivas universidades e fazer a integração entre essas universidades. Tem que ter a mente aberta para achar que os problemas não vão ser resolvidos. E eu falo hoje com 40 e poucos anos, hoje eu falo de uma forma muito diferente do que eu falaria com 18, 19 anos, quando eu entrei na minha primeira graduação. A gente, quando é mais novo, a gente tem um senso de urgência, às vezes, muito maior do que quando a gente está um pouco mais velho, e a gente aprende a entender quais são os tempos das coisas. Mas sejam vocês que estão começando agora, seja quem já está aí há bastante tempo, principalmente tentar uma integração maior entre universidades, entre vocês aí, né? Porque a questão do projeto de lei é questão de tempo. Eu vejo como uma questão de tempo. Não tendo uma inconstitucionalidade, a gente consegue fazer ele passar. Então, continuem fazendo essas questões de pressão e tudo mais, mas se organizar também. Eu tenho conversado, estou vendo a Ive, que é a minha colega lá da minha turma lá de conservação, pessoa super empolgada de participar dessas coisas. Então, assim, trazer gente para gerar união. Isso é o que é mais importante.
tem uma coisa que eu percebi mais, assim, faz pouco tempo, que não, isso daí eu não percebi, né? Mas o que eu percebi eu vou falar depois. A nossa área é muito competitiva desde a época da faculdade, no caso da minha turma e do que eu vejo de relato, sempre foi muito competitiva. E a gente acaba levando isso para o mercado de trabalho e acaba sendo super competitivo também, mas isso não é só da realidade brasileira, lá fora também é desse jeito. Todo mundo é super competitivo e quando eu falo pro pessoal lá de fora que aqui no Brasil, o país que é do tamanho que é o Brasil, a gente está conseguindo se unir para regulamentar a profissão, é uma coisa incrível, é uma coisa fantástica de outro mundo. Porque a gente bota as nossas diferenças de lado e vai se unir em prol de uma coisa, um desejo comum ali, que é a regulamentação da profissão. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode procurar apoio nas cidades. Então, Mariana, Oi. Desculpa te interromper, aqui faltou energia e aí acabou a transmissão. E aí a gente não conseguiu te ouvir, a gente vai tentar colocar aqui pelos dados móveis. Tá bom, tá bom. Ai, nossa, gente. Eu acho que tu pode continuar e vai ficar gravado e o final a gente assiste depois, tá? Tá bom, mas eu tenho que voltar a falar alguma coisa que ou já tá gravado? Só concluir a tua fala. Já está gravado. Então, então, o que a gente está fazendo é muito grandioso no Brasil, pela extensão do país que é. Você vê, Portugal, a profissão não é regulamentada também, é pequenininho, seria super fácil, se a gente for olhar pela união ali do pessoal. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode continuar com as ações em rede social, que a gente deve fazer. O regulamento já coloca lá um mutirão, participa do mutirão, coloca nos stories, curte, não só curte, mas comenta, republica o que eles colocaram, porque isso é interessante para a gente divulgar, disseminar ideias. Às vezes está acontecendo uma coisa e um outro conservador restaurador que te segue não está vendo. Então, é interessante colocar isso dessa forma para divulgar. Outra coisa às vezes a gente pensa assim, pô, mas eu moro numa cidade do interior que nada sobre conservação e restauração aqui, então eu não vou conseguir ajudar. Consegue, porque cidades pequenas a gente conhece vereador, a gente acaba conhecendo mais políticos, acaba conhecendo o prefeito, conversa com esses políticos, conversa com as pessoas políticas da sua cidade, participe de conferências municipais de cultura, fale sobre a regulamentação da profissão nesses meios. Coloque essa questão da regulamentação da profissão fora da nossa bolha também. E leia o projeto de lei, isso é o mais importante, porque muitas pessoas defendem o projeto de lei e às vezes elas não leem. E é muito fácil, porque o projeto de lei está disponível no site da Câmara. Então, é só digitar lá o PL 1183/2019 que vai aparecer. Então, leia o projeto de lei. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre como fazer, como o estudante pode ajudar nessa questão da regulamentação. E só uma coisa que a Mariana falou aí no final, para a gente contar, quando se fala assim, quem eu conheço, vereador é a base da política do Brasil. Nós fomos na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que nos indicou para a Câmara
para a Assembleia Legislativa, a Assembleia, ela também tinha um contato, mas nós somos estaduais, o que pode influenciar? Se um estadual influencia o federal, e assim vai. Aos poucos, desde a base, dá para poder chegar um pouco. Foi uma estadual que fez a audiência pública que saiu à frente parlamentar para a defesa do PL aqui em Minas Gerais. Só isso. Olha, uma boa noite a todos, muito obrigada. Posso fazer um? Pode. Posso falar? Já que não sei se a gente vai ter mais perguntas, mas todas essas discussões que a gente tem participado, né, eu vejo uma questão muito forte em relação à questão do conselho, ser um conselho específico para conservador-restaurador. Como a gente já tinha colocado, ter um conselho específico demanda que tenha um projeto de lei de iniciativa do presidente da República. Isso é muito difícil de acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas pode ser que demore muitos anos mesmo para que isso aconteça. Se acontecer um dia. A solução seria, a princípio, tentar entrar num conselho que já existe. Vamos ver também exatamente qual, como, né? Já se aventou a questão de possibilidade de entrar no Conselho de Museologia, e nessas discussões todas, obviamente, houve um debate muito grande com os museólogos sobre a questão da conservação preventiva. Nessas discussões, eu vi gente comentando, a gente pode fazer, a gente entra no Conselho de Museologia e depois a gente tenta sair para pegar o nosso, fazer o nosso e tal. Eu acho que a gente não pode entrar, acho que essas coisas, eu sempre sou um defensor da integração, de chegar a um consenso, de chegar a um denominador comum, ao invés de adotar uma ideia de, bom, eu vou aproveitar isso daqui para depois eu tentar cavar o meu. Então, nessa questão, é uma opinião pessoal, não é uma opinião de comissão, não é necessariamente a opinião da Lupe e da Mariana, mas é a minha opinião. Eu acho que, em relação à questão de conselho, é melhor achar um conselho que seja adequado, entrar nesse conselho de coração e mente aberta para buscar uma integração, buscar uma sinergia, tentar fazer com que uma profissão que vai ser mais recente se junte a outra que já tenha mais tempo, que possa conseguir as demandas em conjunto. Falo isso também porque, pela questão da minha carreira, que eu estou no executivo, a gente faz parte de um grupo maior, que é o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, que atua em conjunto. Porque se cada um for tentar atuar sozinho, a visão é de que os resultados vão ser piores do que tentar agir em conjunto. Então, a gente precisa tentar, às vezes, abrir mão de alguma coisinha para ganhar em outra questão. Então, eu não sei se alguém iria perguntar sobre a questão de conselho, mas essa é uma visão que eu tenho, é uma visão pessoal, tá? Se alguém tiver essa pauta em mente aí. No microfone. Oi, gente. Então, a gente vai ter que finalizar aqui, porque ainda estamos sem energia. Mas a gente do PET, Conservação e Restauro, gostaria de agradecer a participação de vocês aqui. Foi muito importante para a gente ouvir vocês e entender um pouco mais sobre a regulamentação da profissão do conservador-restaurador. E agradecer principalmente a disponibilidade de vocês, Mariana e Gustavo, tá? E para todo mundo que está presente, tanto aqui na sala presencial com a gente e online também, tá? Muito obrigada.
Muito obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal de Pelotas. Beijo, Antônio. Bye, bye. Pessoal, obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Camila. You are currently the only person in this conference.